Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, já que eu quero comentar nesse vídeo sobre o Natal. O Natal, mesmo sendo uma festa de origem incerta e até peculiar, hoje em dia é mais conhecida como uma festa cristã, que comemora o nascimento de Cristo Jesus. E é exatamente sobre isso que eu quero comentar, sobre as reflexões que o Natal pode nos trazer. As profecias do nascimento do Messias. Desde Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, já era profetizado uma redenção para os seres humanos. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fala para a serpente: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." E entre as várias passagens do Antigo Testamento que falam sobre a vinda do Messias, o Salvador, está a que eu acho mais incrível, que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel", que traduzido significa Deus conosco. O cumprimento da profecia de Isaías. E quase 700 anos depois da profecia de Isaías, o livro de Lucas nos apresenta o cumprimento da profecia. Em Nazaré, uma cidade quase insignificante comparada às grandes cidades de Israel, se encontra uma jovem chamada Maria, que recebe a visita em sua casa de um anjo, dizendo a ela: "Não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." E o anjo continuou dizendo como tudo isso ia acontecer. E Maria, mesmo confusa, provavelmente com medo e assustada, disse algo muito interessante: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." No capítulo 1 de Mateus, também nos mostra a reação de José, futuro esposo de Maria, que, com medo de envergonhar Maria, até mesmo planejou não se casar mais com ela. Mas ele recebeu também a visita de um anjo através dos sonhos, dizendo-lhe: "José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos teus pecados." E José tem uma reação de obediência semelhante à de Maria. Ele, depois de despertar do sonho e ver que o que estava acontecendo era um cumprimento da profecia de Isaías sobre a Virgem ter um filho e chamar ele de Emanuel, José acorda e não se recusa a receber Maria como mulher. Aqui, Maria e José eram apenas pessoas comuns. Maria, apenas uma mulher comum de Nazaré, e José também, apenas um carpinteiro. Não eram pessoas famosas e nem ricas. Eram pessoas simples, mas foi por isso mesmo que Deus escolheu eles, pois viu que eles tinham um coração obediente. Podemos ver aqui no caso de Maria e José que a obediência foi fundamental para que tudo ocorresse bem na vida dos dois e no nascimento de Jesus. Muitas vezes as coisas nas nossas vidas não dão certo porque muitas vezes não somos obedientes a Deus.
Muitas vezes não queremos abrir mão dos nossos pecados, das nossas manias e dos nossos vícios. Entendemos então, com estes versículos, que a melhor forma de viver a vida não é do nosso jeito, seguindo as nossas próprias vontades, mas em obediência a Deus, seguindo os planos dele. Já perto de Maria dar à luz, César Augusto dá a ordem de que todos os habitantes deveriam voltar para suas cidades natal para se alistar-se. Então Maria e José partem a caminho de Belém. E, já chegando lá, Maria começa a entrar em trabalho de parto. Porém, algo interessante que o Evangelho de Lucas destaca é que todas as pousadas, todos os locais que eles poderiam se hospedar, estavam lotados, estavam cheios. Então, Maria e José encontram um único lugar para poderem dar à luz. E esse lugar é justamente um estábulo. Maria dá à luz ao Messias e o coloca em uma manjedoura, um comedouro para animais. E aqui algo interessante que podemos refletir é sobre a simplicidade em que Jesus nasceu. Ninguém imaginaria que alguém que nasceria no estábulo de uma família tão simples poderia ser o próprio Filho de Deus, o Rei da Glória, aquele que tem poder para criar e para destruir. Na verdade, a simplicidade de Jesus foi um dos motivos pelos quais muitos, principalmente os religiosos daquela época, como os fariseus, não acreditavam que Jesus era realmente o Messias, porque eles acreditavam que o Messias seria um rei, um libertador, um revolucionário, alguém com poder político para livrar eles da opressão de Roma que acontecia naquela época. Porém, Jesus veio de uma forma simples para nos livrar de algo muito maior do que a opressão de um país. Ele veio para livrar não só os judeus, mas todos da opressão do pecado. Ele mesmo nasceu sabendo que seu destino seria a cruz, uma morte considerada vergonhosa. Uma morte de cruz era dada para os piores criminosos, para os piores assassinos. E ele mesmo, sabendo disso, ele se fez carne por amor a nós. Ele mesmo criou o plano de salvação e o cumpriu. Na cruz, Jesus não perdeu, mas sim ele venceu. A cruz virou um símbolo de vitória, porque ele venceu lá o pecado e ressuscitou, mostrando que ele não só nasceu para nos salvar, ele morreu e ressuscitou e irá voltar para nos salvar. O Natal, mesmo sendo uma festa, hoje em dia, basicamente sobre Papai Noel, presentes, renas e luzes piscando, nos faz refletir sobre o plano de salvação. Jesus nasceu numa situação simples, caminhou entre os homens, exerceu seu trabalho de carpinteiro e aos 30 anos foi batizado, enfrentou dificuldades em seu ministério, tentações, calúnias, perigos, apedrejamentos, xingamentos e muitas coisas. Ele andou entre as pessoas, comeu junto dos pecadores. E por fim, foi espancado, humilhado, com uma coroa de espinhos em sua cabeça. Foi crucificado para pagar os pecados que não era dele,
eram nossos pecados. Mesmo assim, ele cumpriu o plano de salvação. 3 dias depois, ele ressuscitou em glória e em poder e ascendeu aos céus. E a Bíblia nos deixa um aviso de esperança. Ela fala que